Então sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos abrir em Êxodo 35, 4. Êxodo 35, 4. Glória a teu nome. Nós às vezes achamos estranho como é que Deus faz as coisas. Achamos estranho como é que Ele faz o que faz. Né? Para nós, para a nossa mente humana, os milagres é algo às vezes difícil de entender como é que é possível. E às vezes Deus atua de uma forma tão subtil, tão discreta, que nem se nota que é Ele que está a fazer. É impressionante quando isso acontece. E à medida que nós reconhecemos os caminhos do Senhor, à medida que nós reconhecemos o que é que Deus está a fazer, Ele se começa a manifestar e a mostrar-se mais a nós. Às vezes não percebemos o que é que Ele está a fazer, como é que Ele está a trabalhar, porque não vemos nada acontecer. E isso não quer dizer que Ele não esteja a operar, que Ele não esteja a fazer o que está a fazer. Às vezes parece que as coisas ficam piores. Mas é que Deus está habituado das trevas tirar luz. O planeta era vazio, sem luz. E Deus disse: haja luz. Porque Ele está habituado a trabalhar onde não existe hipótese alguma. Por isso, às vezes, a nossa dificuldade em assumir em relação à área financeira. Por isso, às vezes, para nós, como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai me poder, vai aumentar mais o meu ordenado? Vai me dar mais daqui ou dali? Vai fazer isto ou aquilo? Como é que Ele vai fazer? Em todos estes anos de andar com Deus, eu sou-lhe sincero, não sei. Nunca soube. É a única coisa que eu sei que Ele faz. Ele faz mesmo. E isso é uma bênção muito grande. Ele faz mesmo. Aquilo que Ele diz. E eu quero-vos mostrar que Deus falou. Deus podia ter trazido dinheiro de outras formas, podia ter sido de outra forma, mas Ele queria ver o que é que o povo ia fazer. Êxodo 35, 4. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai de vós, do que vós tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, a trará por oferta alçada ao Senhor. Ouro, prata, cobre, depois no azul, pano azul, púrpura, cremesim. Pronto. Existe várias coisas que Moisés agarrou e diziam o que é que eles podiam trazer para que a casa do Senhor fosse criada e feita, a tenda da congregação. E eu quero-vos levar agora um pouco mais abaixo, ao versículo 20. Versículo 20. E no versículo 20 diz: então toda a casa dos filhos de Israel saiu diante de Moisés. E agora vejam. E veio todo o homem a quem o seu coração moveu. Todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu e trouxe oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e todo o seu serviço e para as vestes santas. Não está aqui que veio toda a gente. Moisés falou para um povo, mas não veio toda a gente. Veio todo aquele cujo coração se moveu voluntariamente. Deus toca nos corações. E há corações que sentem e há outros que não sentem. Muitas das vezes, pela dúvida,
pela descrença, não acreditar do que é que Deus pode fazer. Eu tenho visto muita coisa acontecer. Muita coisa de gente dizer que não funciona, não dá. Eu lhe digo que não conhecem Deus. Verdadeiramente não dobraram o seu joelho a Jesus. Verdadeiramente não entregaram o seu coração a Deus. Porque se o fizessem e buscassem a Deus, e conheceriam a Deus e sabiam que Ele opera. Muitas das vezes na área financeira, muita gente questiona, então e depois, e como é que é, e isto e aquilo. Mas esquecem que é o próprio Deus que lhes está a tocar para fazer essa oferta. E uma das coisas impressionantes, cada vez que há uma oferta, sabe qual é? É exatamente como semear na terra. Quando alguém semeia numa terra, não vai escavar outra vez para ver como é que está a semente. Espera. Porque ela vai brotar, ela vai crescer e ela vai dar fruto. Mas tem que esperar. Tem que confiar que a terra vai multiplicar a sementeira. Então, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com Obrigado, Pai, em nome de alegria, Jesus. como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no Teu reino e confiar em Ti. Sabemos que de nada temos falta nem vamos ter, todos nós. E sabemos, Senhor, que aqueles que confiam em Ti serão grandemente abençoados no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Números 8:24. Eu acho impressionante as coisas que Deus faz. Números 8:24. Eu fico sempre à espera do título que Deus quer para a mensagem. Perante esse título, eu começo a pensar, a procurar e tudo mais para que Deus me possa mostrar o que é que quer. E às vezes, embora versículos que eu tenha junto, às vezes Deus muda tudo. Glória a Deus, que se faça a vontade dele e não a minha. Mas há títulos que têm sido repetidos. Aconteceu com a mensagem de sexta-feira e está a acontecer hoje, com a mensagem de hoje. O título de hoje é Serviço. E esta mensagem, com este título, já tem várias vezes que eu preguei sobre ela. Embora, se você for ver todas as mensagens a dizer serviço, todas elas, embora todas tenham a mesma intenção, o serviço de Deus, todas elas têm sido pregadas de maneira diferente. O que eu sinto é que Deus está a fazer uma chamada. Uma chamada para aqueles que já foram servos de Deus ou ainda não são, mas estão a sentir que devem servir a Deus. Eu lembro-me sempre, cada vez que falo de serviço, eu lembro-me sempre como é que eu fui chamado. Eu senti que devia ir à frente. Eu senti que deveria servir a Deus.
Às vezes nós não entendemos e pensamos que, não, através de eu estar a servir a Deus vou ser mais abençoado. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que o seu coração sente. Claro que a partir do momento em que você diz eu quero servir a Deus, há muita coisa que muda na sua vida. Você diz, não, mas muda como assim? Você que disse que queria servir. Então quer dizer que Deus já não lhe vai pedir coisas, mas vai lhe mandar fazer coisas. Isso quer dizer que quando você assume um serviço, você tem que o cumprir. Haja o que houver. Porquê? Você não está a servir a homens, está a servir a Deus. E você tem que perceber uma coisa. Eu sei que servir a Deus não é algo normal. Eu sei que gente que começou a servir a Deus e coisas começaram a acontecer. Coisas que não boas. E você dizia, não, mas agora que estou a servir a Deus, as coisas parece que estão a voltar-se toda contra mim. Você não está a perceber. Deus não usa copos sujos. Assim como nós não usamos copos sujos. Você não usa um copo que acabou de ser usado para beber café, por exemplo, e vai lá e mete água e bebe. Certeza absoluta que não. Você vai lavar o copo. Assim Deus quer lavar as nossas vidas para poder servir a Ele. Há coisas que começam a acontecer à nossa vida que nós não conseguimos entender e pensamos sempre que é os outros. Mas, por favor, olhe primeiro para si. Eu realmente fiz isso também. Pensava que eram os outros e tudo mais. Mas à medida, quanto mais quieto ficava, quanto mais buscava a Deus, percebi que afinal não eram os outros. Era eu próprio. Era eu próprio que Deus estava a tentar moldar. Era eu próprio que Deus estava a moldar, a fazer algo diferente na minha vida. Para eu perceber, mal não virá ao homem sem causa. Será que ao final de uns anos ficamos todos purinhos e perfeitos? Era tão bom que isso acontecesse. Que eu ficasse perfeito como Jesus. Isso é pedir muito. Você não está a entender. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele foi obediente até à morte e morte de cruz. Morte de maldição. E isso quer dizer que ele foi humilde até à morte. E isso é um dos caráteres que Deus procura no homem e na mulher de Deus. Humildade. Humildade não em relação a finanças, não é disso que estamos a falar. Humildade em relação ao seu trajeto na Terra. Uma das passagens bíblicas onde aparece é Zacarias, onde um anjo lhe aparece e disse que ele ia ter um filho, e ele já era avançada a idade, ele e a mulher. Esse filho veio a ser João Batista. Mas Zacarias duvidou. E o anjo, para que não fosse comprometido a vontade de Deus, disse, não vais falar mais. E não falou até o nascimento do menino. Eu quero que você entenda uma coisa. O projeto que Deus tem no planeta Terra vai ser cumprido. Haja o que houver. Aquele que for chamado vai ser abençoado por andar com Deus nesse trajeto. A sua alegria vai ser extrema por estar com Deus no projeto. Vai haver dificuldades,
Em todo lado e em todas as coisas há dificuldade. Mas quando Deus é por nós, ninguém será contra nós. Mas eu quero aqui entender que o serviço de Deus é algo que você não é obrigado a fazer, mas que existe uma chamada para fazer. Números 8, 24. Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação. Dentro da tribo dos levitas eram chamados os homens para servir na tenda da congregação, no templo. Agora, Deus está chamando também pessoas. Deus está chamando pessoas para que se cumpra na terra aquilo que Ele quer. Eu já tenho dito isto durante vários anos, mas vai começar um mover de Deus muito forte, mesmo muito forte. Você tem que entender a sua chamada. Você entender a sua chamada. Você está a andar com Deus. Sem não entender, você tem que buscar a Deus para que possa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Uma das coisas que você deve começar por entender é uma coisa. Quando você entregou a sua vida a Jesus, é exatamente o que ele viu. Entregou a sua vida a Jesus. Você não é mais de si mesmo, pertence a Deus. Com isso, traz bênçãos, libertação, cura, mas também traz o perceber que pertencemos a Deus. Muita gente fica toda empolgada e diz, não, agora vou ser abençoado. Glória a Deus que vai ser. Você tem que entender o seu papel. Eu comecei a entender quando Deus começou-me a permitir que chegasse até à minha vida algumas coisas. Um colega meu dava-me a roubar, eu soube disso, já contei isto tantas vezes, soube disso. E quando soube disso, eu consegui provas 6 meses depois. Quando eu tinha as provas na minha mão, Deus disse-me, manda as provas fora. Eu disse, Senhor, eu levei tanto tempo, agora que eu tenho as provas nas mãos, queres que eu mande fora? Manda as provas fora. E depois meteu-me a trabalhar para ele de borla. E naquela altura eu fiquei, não percebo, então, mas eu não fiz mal nenhum. Quem fez o mal foi ele. Por que é que as coisas me estão a acontecer a mim? Percebo. Quando eu estava a perceber é que Deus estava a testar a minha obediência perante uma situação que era injusta. E estava a ver se eu obedecia, mesmo sendo injusto, mesmo não sendo justo o que estava a acontecer para comigo. Eu não questionei e obedeci. Mais tarde percebi que era Deus a ver até que ponto é que eu obedecia. Nós temos que entender uma coisa. O plano de Deus para a vida de cada pessoa é um plano de bênção para a sua vida, mas também é um plano para abençoar outro. Será que uns vão fazer isto, aquilo? Eu não sei o que é que cada um vai fazer. Eu sou muito sincero. Eu sempre pensei que as coisas na minha vida iam correr de outra forma, mas não correram. Correram da forma como está a correr agora. Tudo o que Deus me mostrou, tudo o que eu vi, eu pensava que era de outra forma, que as coisas iam acontecer de outra forma completamente diferente. No entanto, não foi assim que aconteceu. Mas eu lembro-me do dia
em que eu fui chamado. O dia em que o pastor disse quem quer servir na igreja. E eu fui à frente. Esse dia, com outros dias em que eu agarrava e ia à frente e dizia-me: consagra a ti, Senhor, fizeram transformar a minha vida por completo. Coisas começaram a acontecer e eu dizia: mas como é que está a acontecer isto? Então, mas agora que eu estou mais virado para Deus, o que eu não estava a perceber é que limpeza tinha que ser feita na minha vida. E não é só na minha vida, é na vida de todos. E eu acho que até ao final da nossa vida, essa limpeza vai continuar a decorrer. Fazemos tudo certo? Eu não creio. Eu, pelo menos, não faço. Gostaria de fazer. Peço a Deus que me ajude a fazer. Peço muita ajuda. Muita. Muita. No trabalho que eu faço, eu peço ajuda a Deus. Entendo tudo, compreendo tudo. Sou perspicaz em algumas coisas, sim, mas eu reconheço que vem de Deus, não de mim. Eu reconheço que a facilidade de resolver alguns problemas tem a ver com o que vem de Deus, não de mim. Então, porque é que Deus opera através de mim assim? Porque eu o busco. Você está a entender? Diga-me uma coisa. Se você tem familiares e procura esses familiares para andar com eles e para estar com eles, o que é que acontece? Você vai andar com eles. Então o conhecimento que eles têm, você passa para si porque você está a ouvir. À medida que você busca mais a Deus, o conhecimento de Deus passa para si. A sabedoria de Deus passa para si. O entendimento das coisas passa para si. O conhecimento das coisas que vão vir passa para si. Porque você está a buscar a Deus. E por causa disso, você sabe mais. Mas todos pode acontecer isso se você buscar o Senhor. E agora quero-vos mostrar alguém que foi chamado. 1 de Reis 19:19. Esta chamada é a chamada de um homem escolhido por Deus. Você, quando sente que deve servir a Deus, não foi porque você decidiu servir a Deus. É porque Deus lhe tocou a sua vida para servir a Deus. Você foi escolhido. E aqui é que muda tudo. Veja o que é que aconteceu. 1 de Reis 19:19. E partiu dali Elias. Quem era Elias? Um profeta. E dali achou Eliseu. Quem é Eliseu? Que Deus escolheu para ser profeta em lugar de Elias. Partiu, pois, ali Elias e achou Eliseu, filho de Safate, e andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Elias tinha uma capa e passou a capa sobre Eliseu. O que é que isto significa? Deus tinha dito a Elias para ungir a Eliseu como profeta em seu lugar. Ao passar a capa, era conhecido em toda a parte que ao fazer isso estava a ser chamado para o ministério. Vejam o que é que Eliseu respondeu no versículo 20.
Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse-lhe: Deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? O que é que eu te fiz? Eu te fiz chamada para o ministério. Versículo 21. Voltou, pois, atrás dele, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu Elias e o servia. É impressionante o que ele fez. Isto era a mesma coisa de alguém ser chamado para servir a Deus a tempo inteiro, ter um emprego, e largar o emprego e largar tudo e servir a Deus. Algumas pessoas dirão, mas isso é uma loucura. Então, e depois, o futuro? O que é que vai ser? Está a ser chamado por Deus. Está bem, mas temos que pensar no futuro. Não, você é que não está a perceber. Eu fui chamado por Deus. Está bem, mas... a resposta que você deve dizer é, você não conhece Deus. Filhos dos leões terão falta, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada terão falta. Elias, acabou com a vida dele. Ele podia desistir a qualquer momento, mas não tinha para onde desistir, não tinha para onde voltar, não tinha hipótese porque tinha acabado com aquilo que era o seu trabalho. Tudo o que ele fez foi um ato simbólico em como estava disposto a servir a Deus. O que é que aconteceu depois disto? Eliseu andou com Elias. Pensa-se 7 a 8 anos. E era um criado. Servia. E é aqui que muita gente quer saltar do barco. É aqui muita gente que não entende que muitas vezes pode haver coisas que você não concorda. Pode haver coisas que você não acha que estejam bem. Mas você tem que entender que é processo de Deus. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu vou começar com o que aconteceu antes. Eu estava em casa a orar e eu comecei a orar em línguas. E não parei de orar em línguas durante algum tempo. E depois eu perguntei, Senhor, porquê é que eu estou a orar tanto em línguas? Perguntei eu. E ele disse, eu depois te mostrarei. Uns tempos mais tarde, eu entrei para a escola bíblica. Quando entrei para a escola bíblica, Deus avisou-me que ia ser muito difícil. E foi muito difícil. Muito difícil. Mesmo muito difícil. E eu agarrei e fui... Tinha de fazer, não sei, talvez 15 km para um lado, 15 km para o outro. Havia um dia, eu tinha a segunda, a terça e a segunda, a terça e a quarta, mas à quarta-feira tinha de dar um grupo familiar. Então tinha que meter a minha esposa mais ou menos a 15 km, voltar para trás, dar o grupo familiar e quando acabasse o grupo familiar tinha que ir buscá-la outra vez para trazer para casa para depois ir trabalhar. Era difícil, complicado. Mas eu permaneci.
Mas houve um dado dia que nós chegámos, eu e a minha esposa, cheguei lá para deixar lá e quem estava lá disse para nós: não vale a pena ficar, porque todos foram embora, não vale a pena ficar. E então, a minha esposa e eu decidimos, e então fomos dar o grupo familiar e depois viemos para casa. Nessa sexta-feira, o pastor virou-se em público e disse que quem estava na escola bíblica não estava a cumprir e a fazer o que era correto. A minha esposa, quando chegou a casa, depois, porque levaram-na a casa, eu estava já a trabalhar, ela telefonou para mim e me contou. Eu fiquei aceso, porque era uma injustiça. Porque não tinha sido eu, nem a minha esposa, que tínhamos decidido não ir. Tinha sido alguém que nos tinha aconselhado, alguém que estava como porteiro, como guardião daquele lugar, que nos tinha dito. E eu fiquei a deitar fumo. E a minha esposa disse umas palavras, disse assim: Deus nos julgará, Deus é a nossa defesa. Foi assim uma coisa. Eu sei que quando ela falou aquelas palavras, caiu sobre mim e eu baixei a cabeça e imediatamente pedi perdão a Deus por tudo o que eu estava a dizer. Quando eu desliguei a chamada, eu busquei ao Senhor para tentar entender o que estava a acontecer ou o que tinha acontecido e também para pedir perdão a Deus pelo que eu tinha feito. E Deus me disse: tu oraste para que isto não acontecesse, mas estava proposto para a tua vida tu saíres da igreja. Nós temos que ver que servir a Deus não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa que me apetece hoje e amanhã salto fora. Não é uma coisa, hoje vou fazer isto. Não, e amanhã, não, eu não estou para isto, eu não estou para ser achincalhado, eu não estou para ser, tenho que fazer, então, mas isto é assim, é assado. Você não está a perceber. Você está a ser moldado por Deus para ser um servo de Deus, não para ser um servo de homens. Você entende? Serviço a Deus é servir a Deus. Eu lembro-me, eu estive numa igreja, num ministério, e nesse ministério o pastor principal desse ministério dizia que no princípio da sua vida cristã ele teve a servir a um pastor, que ele sabia que esse pastor não era correto nos dízimos, não era correto nas coisas, mas ele estava lá e ele dizia a Deus: o que é que eu estou aqui a fazer? Este homem não é honesto. E Deus lhe disse: estás a aprender a obediência. A obediência nada tem a ver com justiça ou injustiça. Tem a ver com obedecer. E é aqui, muitas das vezes, nós não entendemos. Você sabe que com Elias veio algo, antes Eliseu veio algo muito parecido. Eu já vos vou lá levar. Deixem-me só procurar aqui uma coisa. Glória a Deus. Segunda de Reis 2, 1. Segunda de Reis 2, 1.
Não. Segunda de Reis 2:1. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Agora vejam o texto. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Você, então, mas é algo normal dizer, então, eu tenho que ir a um determinado lugar, fica aqui. A pergunta era completamente diferente. Fica aqui. Queres desistir? Queres voltar para trás? Já chega para ti o que passaste até agora? Há muita gente que larga o serviço de Deus por causa disto. Porque a pressão que está a vir à vida deles dentro da igreja é grande. Mas aquilo que ele não está a perceber é que ele está a ser moldado por Deus para o serviço que Deus precisa para fazer na sua vida. Às vezes essa pressão não vem só dentro da igreja, vem fora da igreja. Vem no trabalho. E para quê? Para você perceber que se tem que submeter às autoridades institucionais. Você, na sua vida, tem uma autoridade superior a todas que existem no planeta Terra. Vou voltar a dizer, isto é muito importante. Você tem na sua vida alguém que é superior a todas as autoridades que existem no planeta Terra. Eu já não falo dos outros todos do universo, mas pronto. Mas você tem que entender, quando Deus o coloca num lugar, é para você aprender a obediência. É para você obedecer. As coisas até podem não estar certas. Pode ser uma injustiça o que estão a fazer aqui, ali e aquele outro. Mas você tem que aprender a andar com Deus no meio das injustiças. Por isso é que Davi disse, mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso quer dizer, quando as circunstâncias ficam piores, você tem que buscar a Deus, recorrer a Deus e ficar calado. Eu sei que isto não é fácil. Eu sei disso pela minha própria vida. Uma vez disseram a mim, não, vocês não podem trabalhar mais da forma. Eu disse, não, mas há perto de 20 anos que eu trabalho assim. Mas você antes estava num lado, agora está no outro. E eu, quando ele disse aquilo, eu calei-me. Não disse mais nada. E quando ele me perguntou, não é? Eu disse, você é que sabe. Não disse mais nada. Nada, 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 nada. Mas quando cheguei cá fora, disse, Senhor, eu não aceito isto. Eu não aceito isto. Eu vou orar. Não aceito isto. E eu iria orar de uma forma, Deus não me permitiu, eu orei de outra forma. Fui abençoado. Um mês depois, a mesma pessoa que me estava a dizer que eu não podia trabalhar da forma que estava a trabalhar, mudou por completo o discurso e disse para mim, continua a trabalhar que vocês estão a fazer um bom trabalho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas, se eu me tivesse revoltado, se eu tivesse barafustado, se eu tivesse entrado de frente contra essa pessoa e tivesse desafiado a sua autoridade, o que é que me teria acontecido? Não sei porque eu não fiz. Mas acredito que eu ia ser prejudicado. Você pode dizer, então temos que acatar todas as ordens, obedecer a tudo. Você não está a perceber. Eu quando comecei a falar, há pouco, antes de tudo o que eu disse agora, eu disse que nós temos em nós aquele que manda mais do que todas as pessoas dentro do planeta Terra.
se quer dizer que apesar de nos estar a chegar até nós injustiça, apesar de coisas que nos estão a acontecer que não são certas, nós podemos orar e Deus muda desde cima para baixo. Você está a ouvir? Mas você recorreu a Deus. Não barafustou contra as pessoas. Recorreu a Deus. E Deus fez toda a diferença. Isto chama-se andar com Deus. O teste chegou a Eliseu. Fica aqui. Mas ouça, não foi só uma vez, foram 3 vezes. 3 vezes que Eliseu disse, fica aqui. E ele disse, não, eu vou contigo. E ele disse, não, mas fica aqui. Outra vez. Não, eu vou contigo. E porque ele foi sempre com Elias, ele recebeu a bênção de Deus. Ele pediu o dobro da unção que estava sobre Elias, que viesse sobre Eliseu. E Elias disse, estás a pedir uma coisa dura, mas coisa bastante forte. Olha, mas se me vires, vais receber a bênção. Ele viu-o subir e ele recebeu a bênção. E fez o dobro dos milagres enquanto viveu. E em morte também. Você está a dizer em morte? Sim, em morte também. Elias, quando foi sepultado, a campa deles ficou, ou estava aberta, e depois voltaram a cavar outra vez para colocar lá outra pessoa. 1 ano depois dele morrer, a pessoa caiu em cima dele, colocaram em cima dele um outro que estava morto, e quando tocou nos ossos, e Eliseu, ele ressuscitou. Tal era a unção que ainda estava no seu corpo. Você entende? Homens e mulheres que andam com Deus, as suas vidas se tornam diferentes. A sua maneira de andar diferente, não de andar por passos, mas a sua conduta é diferente. A sua maneira de falar é diferente. A sua maneira de operar. Todas as coisas diferentes. São homens e mulheres que não olham para as injustiças e quando as veem, tratam delas com Deus. Deus para a justiça. Pois Ele é a nossa. À medida que nos submetemos a Deus, mais bênçãos vêm para a nossa vida. Há pouco tempo eu falava com uma pessoa e essa pessoa virou-se para mim, pois você é calmo. E quando ele diz aquilo eu rio-me. Não rio para a pessoa, mas interiormente eu rio-me. Ele não me conhecia antes, de certeza. Porque senão dizia, fogo, a transformação que houve em si foi grande. Eu não aguentava com injustiças. Para mim era algo muito complicado. Algumas das minhas reações de ter indivíduos foi por causa de ver injustiças. Quando eu vi, de repente, alguém empurrar uma rapariga e ela cair de costas no chão, para mim, fez o clique e eu tive que deter essa pessoa. E foi presente na esquadra. Posto a GNR na altura. Mas você tem que entender. Busque primeiro a Deus. As injustiças têm o seu propósito e você tem que entender na sua vida. Você pode ver muitas injustiças em todo lado, mas perceba uma coisa, você não sabe tudo. Não sabe da vida dessa pessoa. Não sabe o que é que está a passar. A ti, quando fazem injustiças contra si, busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor. E porquê que eu estou a mostrar tudo isso? Se você assim o fizer, vai ser uma bênção para a sua vida. Mas se você estiver a servir a Deus, você vai ser notado por Deus. Você está a fazer o que Ele quer. Porque Jesus também sofreu injustiças na terra. Mas Ele não disse nada. Não se revoltou. Não falou. Não gritou.
Ele se submeteu. Porque era a vontade de Deus e ele sabia disso. Então, e as injustiças que vêm agora até nós é da vontade de Deus? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Deus está a permitir que chegue à sua vida. Agora, se está a permitir, o que é que se passa consigo? O que é que não está certo na sua vida? Busque saber. Busque entender. Busque ao Senhor para que Ele lhe possa mostrar. Para que você faça um ajuste. E mude. Seja abençoado. Há coisas muitas das vezes que tentam fazer contra mim. Ainda agora, esta semana, fizeram uma coisa que não me agradou nada. Nada. Nada mesmo. E eu barafustei. Hoje, eu estava mais quieto. Eu estava a pensar sobre o assunto. Deus me disse, então e eu? Eu disse, perdão. Pai, eu coloco este assunto nas tuas mãos. E sei que tu farás o melhor. Em nome de Jesus. A maioria das vezes nós queremos arranjar soluções com as nossas mãos. Tentar resolver os problemas da nossa forma. Da forma que nós achamos que deve ser. Às vezes, perante injustiças, queremos fazer justiça. Mas é errado, porque nós não sabemos. Nós não sabemos. Nem sequer sabemos de vida, da nossa própria vida, às vezes, quanto mais das dos outros. E às vezes, quando vemos injustiças nos outros, ficamos revoltados. E isto assim, assado. Você não sabe tudo. Você não sabe tudo sobre a vida dessa pessoa. Você não sabe o que se passa. Portanto, não se meta. Não seja participante dos pecados alheios. É o que está escrito na Bíblia. Tenha cuidado com isso. Quer ajudar essa pessoa? Traga a Deus. Traga Deus até à sua vida. Diga a ela, vamos orar. Se a pessoa não entender e não quiser, está resolvido. Ah, mas a pessoa é pessoa. Mas Jesus era e crucificaram. Jesus só fez o bem. Entendeu? Jesus, enquanto andou da terra, só curou pessoas, libertou pessoas, abençoou-as. Ele só fez o bem. Mas ele foi crucificado porque era a vontade do Pai para que assim acontecesse. Mas também Deus utilizou a revolta dos homens, a ganância dos homens, a hipocrisia para o fazer crucificar. Chamada de Deus. Chamada de Deus. Serviço. Está a chegar o tempo em que muitos vão ser chamados. Em que muitos vão ser chamados para servir. Está a chegar o tempo em que eles vão entender tudo o que lhes aconteceu na vida tem um propósito. Porque aqueles que se agarraram a Deus, Deus os conhece e sabe quem são. Mas também está a chegar um tempo em que aqueles que andaram com Deus, mas não andaram, eu passo a dizer, a explicar, aqueles que se serviram de Deus, do nome de Deus, mas verdadeiramente não obedeceram a Deus, esses vão ser afastados do ministério. Porque nós temos que entender uma coisa. Não é porque você está a fazer isto ou aquilo para Deus que é o correto, que é aquilo que Deus quer. É o que Deus quer, é que é correto, mesmo que seja estranho. É o que Ele quer. Ele é que é Deus, não somos nós. Não é as nossas decisões. Não é o nosso projeto. Pai, olha, está aqui o meu projeto, abençoa. Não, não. É o projeto de Deus. Esse já vem abençoado por Deus. E há pouco tempo me lembrava de várias coisas
por causa de uma coisa que eu li sobre um som de cura, e eu dizia, mas senhor, mas quando eu orei por algumas pessoas e elas foram curadas, eu não me lembro de sentir nada. E um som de cura sente-se. Eu não senti nada. E Deus me mostrou, fui eu que te disse para orar por ela. Por isso é que eu falei com tanta ousadia para com ela. Ainda há pouco tempo, há poucos dias, hoje, ontem, antes de ontem, talvez, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu via fazer aquilo que eu costumo fazer. Orar para as pessoas, orar em línguas antes, para que Deus me mostre o que é que eu tenho que orar e como eu tenho que orar, e depois orar para as pessoas e as pessoas serem abençoadas. Deus sabe o que é que está a fazer em cada vida. Mas está a chegar um tempo diferente. Está a chegar um tempo que o Espírito Santo se vai mover de uma forma como há muito tempo não se move sobre a terra. O ministério de cura vai ser levantado de uma forma muito grande. Pessoas vão ser muito abençoadas, muita gente curada, em nome de Jesus. Mas para isso vai ser preciso gente para serviço. Portanto, esteja atento. Você pode ser um dos chamados. Amém. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos buscar a Santa Ceia. Vamos já fazer a Santa Ceia antes de orar. Vamos ficar de pé. Amém. Pai, eu abençoo pão, este vinho, e vai ser distribuído entre os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém. Pode ser distribuído já. Está obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. 1 Coríntios 11:23 diz: Porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Tanto qualquer comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação.
não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, levantamos agora o pão a Ti, Senhor, símbolo do corpo de Jesus derramado na cruz em nosso lugar. Nós tomamos esse pão em memória de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Agora, Pai, levantamos o cálice, símbolo da aliança entre Ti e nós, Senhor, feita através do sangue de Jesus. Nós fazemos isto em memória do que é que Jesus fez, lembrando do seu sofrimento, mas também sua glória ser recebido nos céus. E que Ele é Senhor para nós. Pai, hoje renovamos essa aliança feita entre Ti e nós, para que seja até o fim das nossas vidas, e por toda a eternidade. No nome de Jesus. Tomamos o cálice. No nome de Jesus. Pai, agora oramos a Ti. Por causa de toda a mensagem que ouvimos, que ela toque o nosso ser, o nosso espírito, nossa alma, para que em tudo façamos o que Te agrada. Se cumpra em cada um de nós a Tua vontade, tudo para a Tua glória e honra, no nome de Jesus. Que não olhemos para as coisas como são, mas busquemos a Ti discernimento para sabermos o que está a passar. Ajuda-nos a entender todas as coisas. Ajuda-nos a entender quem somos e o que Tu queres de nós. Para que em tudo sejas glorificado e honrado. Em nome de Jesus. Pai, a Ti te dou toda a honra e toda a glória. No nome de Jesus. No nome. Muitas bênçãos. Boa semana. Não se esqueça de tudo o que ouviu. E seja abençoado.